companheiros de Ideal Espírita, mais uma vez estamos aqui juntos no canal do Centro Espírita Irmão Clarencio para falarmos, conversarmos sobre o céu e inferno. Que nesse instante possamos rogar a proteção dos nossos guias espirituais para que possamos, aonde quer que vocês estejam, encontrar a paz do Cristo, aquela tranquilidade que muitas vezes buscamos em lugares tão equivocados. Buscamos na busca do dinheiro, buscamos no conforto, e às vezes a tranquilidade do Cristo, ela está dentro de nós. Basta cada um de nós procurarmos com afinco, lutando, quando diz Emmanuel na lição no Vinha de Luz, de tranquilidade. Bom, para acalmarmos hoje, para começarmos, vamos ler o Evangelho. Vamos ler o capítulo 6, o Cristo Consolador, o item 3, que diz assim: o Consolador Prometido. Se me amais, observai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e porque não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenha dito. É uma passagem do Evangelho de João, do capítulo 14, versículos 14 a 17 e 26. Então, vamos fazer a nossa prece, vamos unir os nossos pensamentos nesse momento. Agradecer a Jesus a oportunidade maravilhosa de termos a doutrina espírita. Essa doutrina que nos faz querer ser melhor, que nos explica a cada instante o que devemos fazer, como devemos proceder para melhor vivenciarmos Jesus, para melhor estarmos junto a Ele, para podermos com tranquilidade alcançarmos os nossos objetivos de paz, de perseverança, de crescimento. Assim, Senhor, que nesse instante possamos contar com os nossos guias espirituais para começarmos esse estudo, essa conversa do livro Céu e Inferno. Que assim seja, graças a Deus. É com muita alegria, Céu e Inferno é o meu livro do coração, e nós entraremos hoje no capítulo designado dos Espíritos Endurecidos. É o capítulo 7. Nós já tivemos várias conversas com vários companheiros, vários amigos, que trouxeram para nós, Kardec é maravilhoso, os companheiros Marcelo, Dolores, Andréia, Conceição, Iracema, são tantos, e cada um de nós que vem aqui falar, dá a sua mensagem, é a interpretação que faz da doutrina espírita, que é maravilhosa, porque cada um de nós tem um pitaco mais aprofundado nas três situações, nas três colocações que a doutrina espírita nos traz. É científico, filosófico e é também religioso. Cada um de nós tem uma quedinha por essas situações. E não significa dizer que você nasce e fica com aquela quedinha, não. Às vezes você nasce com a queda religiosa, depois passa para a filosófica, depois vai para a científica, ou tanto faz. O importante é que ela nos faz querer sempre aprimorarmos-nos. Isso é que é mais importante. Doutrina espírita, nós estamos estudando, o estudo de hoje é o estudo do livro Céu e Inferno, e o Céu e Inferno é uma característica fundamental, maravilhosa dele, que são os relatos das pessoas que estão na espiritualidade, como vocês sabem. Kardec, impressionante nessa codificação que fez, no caso do Céu e Inferno, ele coloca como espíritos felizes, e aí dá como são os espíritos felizes, condições medianas, espíritos sofredores, logo em seguida, e vários espíritos dão seus relatos, suicida, incluídos nos espíritos sofredores, criminosos arrependidos e agora espíritos endurecidos. Bom,
Começaremos hoje o estudo dos espíritos endurecidos e antes de entrarmos no nosso companheiro, né, Lapomerai, eu não sei nem se a tradução, né, se a pronúncia está certa, mas é um companheiro, como todos os companheiros endurecidos, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque são espíritos extremamente orgulhosos. Ouso em dizer que eles são muito parecidos comigo. Por quê? Porque eles viveram as suas vidas, desencarnaram e querem continuar a ter aquela vida que levaram. Como são espíritos endurecidos, o orgulho e o egoísmo imperam neles e eles querem continuar com isso. O grande problema é que quando você retorna, chega ao plano espiritual, é descortinada na sua mente e nas pessoas, nos espíritos que lá estão, uma condição fantástica, que é que a verdade impera. O que você pensa, o que você plasma através do pensamento, é lido pelo outro. E isso é uma grande vantagem e uma grande desvantagem. Por quê? Vantagem se você pensar no bem. Desvantagem se você quiser pensar no mal ou ter vantagem em cima do outro, porque o outro saberá. Então, olha que coisa maravilhosa que é o plano espiritual para aquele que entende e tenta melhorar-se. Chegar ao plano espiritual é descortinar a verdade absoluta. Então, esse companheiro desencarna. E nas reuniões espíritas que Kardec faz, ele dá uma comunicação espontânea. Ele chega e dá. Como ele é um espírito endurecido, é carregado as informações dele de orgulho e de egoísmo. Eu vou pedir licença a vocês para ler, pelo menos a mensagem que ele dá, para a gente compreender bastante sobre isso. Ele diz assim: que dizeis, os companheiros estavam reunidos falando sobre a perturbação após a morte. E aí a comunicação vem através do médium que diz assim: que dizeis da perturbação? Para que essas palavras ocas? Sois sonhadores e utopistas. Ignorais redondamente o assunto do qual vos ocupais. Não, senhores, a perturbação não existe. A não ser nos vossos cérebros. Estou bem morto, tão morto quanto possível, e vejo claro em mim, ao derredor de mim, por toda parte. A vida é uma comédia lúgubre. Insensatos os que se retiram da cena antes que o pano caia. A morte é terror, aspiração ou castigo, conforme a fraqueza ou a força dos que a temem. Afrontam ou imploram, mas é também para todos amarga rição. A luz ofusca-me e penetra-me, qual flecha aguda, a sutileza do meu ser. Castigaram-me com as trevas do cárcere, e acreditavam castigar-me ainda com as trevas do túmulo, senão com as sonhadas pelas superstições católicas. Pois bem, sois vós que padeceis da obscuridade, enquanto que eu, degradado social, me coloco em plano superior. Eu quero ser o que sou, forte pelo pensamento, desdenhando os conselhos que zumbem aos meus ouvidos. Vejo claro, um crime é uma palavra. O crime existe em toda parte. Quando executado pelas massas, glorificam-no, e individualizado, consideram-no infâmia, um absurdo. Não quero que me deplorem, nada peço, lutarei por mim mesmo, só contra esta luz odiosa. Olha a mensagem que o companheiro dá, uma mensagem forte, uma mensagem que você percebe nele a utilização de palavras, a inteligência preponderando. Mas a inteligência não quer dizer nada a nível espiritual, porque é o bem que nós fazemos. É a disposição que nós temos de ajudar que nos faz melhor. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses espíritos endurecidos, porque eles trazem informações que, a princípio, são informações que nos calam fundo. Mas, na verdade, se nós compararmos essas informações com as verdades do Cristo
e por isso que eu escolhi o Consolador Prometido na lição de começo de hoje, nós veremos quanto impera o orgulho e quanto impera o egoísmo. E quanto mais orgulho nós tivermos, pior será para nossas vidas como espíritos imortais. Por quê? Porque nós ainda não compreendemos que na matemática divina, quanto mais você dá, mais você tem. Quanto mais amor você tiver para doar, mais amor você terá. É esse conceito que a doutrina espírita nos traz. É esse conceito que faz com que a gente queira melhorar. É na base da caridade, da fé, do amor, da esperança. É através dessas três, né, que Paulo nos coloca com muita maestria, virtudes, essas três virtudes, que alcançaremos o reino dos céus, aquele reino que Jesus coloca para a gente. Os espíritos sofredores são tão, os espíritos endurecidos são tão difíceis de você dar, né, fazer a sua informação, que na mesma reunião, né, 3 espíritos, guias espirituais, resolvem dar a sua opinião sobre o comentário do companheiro. Então, o Lamennais fala, dá uma mensagem, Erasto também, e depois Jean Reynaud também dá a sua mensagem, explicando a condição daquele companheiro no plano espiritual. Um fato interessantíssimo que é bom colocarmos antes de nós lermos, eu resumi o que cada espírito disse para que nós possamos entender melhor essas colocações, mas uma coisa muito importante é que o próprio Kardec afirma que esse espírito, depois de algum tempo, depois de um bom tempo, ele compreende e ele deixa de ser esse espírito endurecido. Ele começa a compreender a importância da humildade, a importância da caridade, a importância do amor ao próximo. E ele deixa de ser um espírito endurecido. Eu fico sempre pensando, toda vez que converso com vocês, nesses espíritos que deram essa mensagem, porque nós estamos falando de 100 anos atrás. Nós vamos ver nesses espíritos endurecidos, que tem nos próximos irão falar os companheiros, nós verificaremos que alguns têm 180 anos ainda de desencarnado e ainda não conseguiram deslumbrar essa verdade que a doutrina espírita coloca para a gente. Isso é tão importante, porque isso não nos dá nenhum privilégio, não somos privilegiados, mas nos dá um conforto, nos dá uma tranquilidade. Aquela tranquilidade que eu falei de Emmanuel, quando diz para a gente, né, em Vinha de Luz, é exatamente essa tranquilidade, da gente ter, né, a nossa cabeça ter o marco. Qual é o marco? Qual é o nosso farol? É Jesus. E é através desse farol, através desse marco, que a gente vai seguindo. E às vezes tropeçando, caindo, mas mais importante, se erguendo. Lembrando que ainda somos espíritos falíveis. Podemos ainda ser esses espíritos endurecidos quando as dificuldades ainda nos alcançam. Os apegos. Eu gosto tanto da minha casa. E aí fica com aquele apego. E aí a gente tem que saber desapegar. Desapegar do mundo. Porque nós somos espíritos imortais. A matéria faz parte de nós agora. Mas a nossa busca é por aquele reino de Deus que Jesus tanto nos informou. Que não é desse mundo. Ele veio exemplificar isso. Mas a gente ainda se mantém preso a essas situações. Mas tenhamos a certeza que nós iremos nos libertar. Já estamos nos libertando. Estamos deixando de ser espíritos endurecidos. Quando lemos a companheiro dando essa mensagem, nos cala fundo no coração, porque talvez um dia fomos assim, ou que talvez até sejamos assim. Mas o mais importante, a gente não quer ser mais assim. A gente luta o bom combate, como disse Jesus. E através desse bom combate, a gente melhora, a gente se ergue, a gente vai vencendo. Com o quê? Com a boa nova, com os exemplos do Cristo. Vamos dizer então, vamos voltar lá ao céu e ao inferno e vamos ver o que cada espírito, esses 3 espíritos, disseram dessa comunicação. Bom, o primeiro espírito, que é guia espiritual, foi Lamennais.
E ele diz assim, resumidamente, depois leiam, é tão importante ler, porque às vezes o que é importante para mim, e que faço o resumo e coloco, não é tão importante para vocês. E aí, lendo, vocês, nossa, Zé Luiz não falou aquilo. Mas não tem problema, porque vocês leram e vocês têm a informação. E quando nos reunirmos no Centro Espírita Clarencio, a gente conversa sobre isso, a gente bate papo sobre isso, ou quando estivermos, né, conversando, até virtualmente, né, nos cursos que são administrados. E a gente tira dúvidas, esclarece. É tão bom estudar doutrina espírita, é tão bom, porque nos faz querer ser melhores. Isso é muito importante. O que diz o primeiro espírito, Lamennais? Ele diz assim: os espíritos no plano espiritual podem expiar. O sofrimento exacerba a rebeldia. E ele faz uma analogia sobre a passagem evangélica quando Jesus fala do ranger de dentes. Ranger de dentes diz, Lamennais para a gente, que é comparável a essa rebeldia que a gente tem. Joana de Ângeles diz que o tamanho da nosso sofrimento é proporcional ao tamanho da nossa rebeldia. Então, seja, que possamos ser menos rebeldes, que possamos compreender as situações difíceis que nós estamos passando e interiorizarmos essas situações e falar assim, estou precisando passar por isso. E compreendendo isso, crescermos, compreendermos, pacificarmos, tranquilidade e continuar na jornada. Continuar no caminho. O outro espírito que coloca para a gente é o Erasto. E o que Erasto diz para a gente? Olha o que ele diz. A luz para esse espírito é terrível, pois devassa-lhe os pensamentos mais ocultos. Não há repouso para esses espíritos, pois a luz por toda parte. Esse estado durará até vir o remorso. E o remorso ele só vem através quando nós acabamos com essa rebeldia. A gente interioriza, verifica que estamos equivocados e, através do remorso, damos o primeiro passo para o arrependimento. E a partir do momento que nos arrependamos, a gente dá o primeiro passo para melhorar, para a gente, nos erros que nós cometemos, nós acertarmos, nós podermos crescer, ajudando aquele que nós equivocadamente machucamos, entristecemos. Então essa luz, Erasto diz para a gente que essa luz para ele é um sofrimento enorme. Por quê? Porque mostra ainda mais a dificuldade por que ele passa. E aí nós podemos pensar, castigo de Deus. Não, não existe castigo. Castigo é porque a gente ainda é criança espiritual e acha que as situações que a lei de Deus nos impõe seriam um castigo. E não é um castigo. Na verdade, é uma consequência. Violar a lei de Deus traz como consequência para cada um de nós o quê? Nós espiarmos, nós verificarmos o quão errado nós estamos e tentar ao máximo melhorar. E aí, através dessa mudança, né, de endurecido para compreensivo, de compreender, a gente vai subindo nessas escalas até chegarmos a espíritos felizes, onde o bem será desempenhado de uma forma normal. Outro espírito que fala para a gente, o terceiro e último, é o Jean Reinald. E ele diz assim: o crime é medido pelo próprio crime na justiça humana. Na justiça divina, as punições correspondem ao grau de progresso dos seres aos quais elas são infligidas. Olha que interessante. O crime que você pratica como na justiça humana, ele é o próprio crime. E você é condenado por ele. Na justiça divina, não. Na justiça divina, corresponde ao grau de progresso dos seres. Então, se você comete um erro, sabe desse erro, vem o arrependimento e você vai reparar, quer reparar, a justiça divina é diferente da dos homens. Você faz essa reparação, você tem todos os meios para você reparar e para você crescer.
Essa é a importância que a gente tem que dar para esse crescimento, essa escala que o nosso querido Kardec coloca no céu e inferno. É que nós podemos subir nessa escala e melhorarmos. E na escala da felicidade, nos espíritos felizes, a gente já viu, a gente já leu, a gente percebe que existem vários tipos. Mesmo quando nós temos o relato do nosso antigo presidente da Casa Espírita do Altivo, que era um trabalhador encarnado, maravilhoso, trabalhava de domingo a domingo, e quando chega ao plano espiritual, ele diz que poderia ter feito muito mais. Mas isso quer dizer o quê? Ele está arrependido? Não! É uma consciência de que poderia ter feito muito mais. Se nós formos nos comparar a ele, nós vemos que não vai fazer nada comparado ao que o Altivo fez e o que o Altivo faz. Mas o mais importante é essa vontade que a gente tem de nos melhorarmos. E a cada dia a gente luta esse bom combate conosco mesmo, para nós podermos chegarmos mais perto desses espíritos felizes. E quando um dia nós desencarnarmos, nós temos a felicidade ou a tranquilidade de chegarmos e podermos até dar o nosso depoimento como foi dado no céu e inferno, por cada espírito desse. E você percebe, a gente já leu no estudo dos espíritos felizes, que não é tão difícil assim, que existe essa possibilidade. Nós conseguimos lutar, porque quando nós lemos sobre os espíritos, sobre suicidas, sobre sofredores, sobre agora, quando começamos a ler sobre os endurecidos, a gente percebe que muitas situações de vida nos calam fundo e que nós atualmente já podemos vencer. Esse exemplo que cada um de nós tem que ter. É saber o momento certo de parar, de se tranquilizar. No momento da aflição, quando tudo estiver dando errado, a gente parar e falar, opa, calma, vamos ler doutrina espírita. Vamos pegar o Evangelho, vamos ler uma passagem de Jesus, vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ler uma página de Emmanuel, vamos qualquer coisa para que possamos voltar a sermos aquilo que nós estamos querendo ser. Que é o quê? Espíritos melhores. Queremos desempenhar e que o próximo, que o outro, não influencie nas nossas escolhas. Que a gente possa escolher o caminho, escolher Jesus como nosso farol e que não nos percamos nesse caminho. Porque é tão fácil nós, espíritos encarnados, nos perdermos. E aí fica mais difícil a gente se encontrar. Me recordo de Chico Xavier, quando diziam para ele como é que ele se sentia sobre as quedas. E ele sempre dizia que ele não caía, porque ele jamais se levantou, ele sempre se arrastou. Isso nos cala fundo, porque mostra aquele espírito que desenvolveu um trabalho maravilhoso junto à espiritualidade por tantos anos. Ele tinha, como marco, como bandeira, a humildade. E a humildade é exatamente aquilo que os espíritos endurecidos não têm. Então a humildade do Cristo, que no momento supremo da dificuldade, ele nos perdoa. Perdoa aqueles companheiros que talvez até tenhamos sido nós, que o mandamos para a cruz. E ele os perdoa. Isso é sinal de conhecimento. Isso é sinal de uma humildade maravilhosa. Aquela humildade que todos nós estamos buscando. Que nesse estudo que nós começamos agora, com os espíritos endurecidos, ele possa nos calar fundo. Porque cada um de nós vai ver cada companheiro, cada companheira que dá o seu depoimento, mostra o que nós éramos e o que nós estamos tentando tirar de nós, nos melhorarmos, para chegarmos mais perto do Senhor Jesus. Que a paz dele possa nos envolver, nos tranquilizar, nos fortificar para caminharmos ainda mais para próximo, para perto dele. E ele deu o caminho, ele mostrou o caminho para a gente. E o caminho para a gente qual é? É o próximo.
é o trabalho que nós devemos fazer para o bem do outro, né? Nas parábolas que Jesus nos contou, a parábola do samaritano, que é a principal, nos mostra o quê? Nos mostra a compaixão que devemos ter pelo companheiro caído. A parábola do filho pródigo, a compaixão que temos que ter daquele companheiro que, desnorteado pelas posses materiais, se perde no mundo e retorna. Ele nos mostra como deve agir o bom pastor, que deixa, 99 ovelhas no redil e vai buscar a ovelha transviada, que muitas vezes, e a maioria das vezes, ou até certamente, somos nós, que nos distanciamos do Cristo por bobagens, né? Pensamos mal no companheiro, vibramos mal por um companheiro desnorteado que comete tantas agruras, tantas dificuldades, tantos crimes, como esse companheiro que cometeu tantos crimes. Porém, lembremos que somos espíritos imortais e que a fatalidade que a doutrina espírita coloca para a gente é que a felicidade, que não é desse mundo, já nos disse Jesus, mas a encontraremos no reino dos céus, como ele mesmo nos afirmou. Bom, chegamos ao término do nosso comentário, da nossa pequena reunião, né? Jesus disse para a gente, quando mais de dois estivessem reunidos, ele estaria presente. Tenhamos a certeza que Jesus está conosco, porque estou eu aqui com o meu guia espiritual, você em casa com seu guia espiritual, já somos 4, mais de 2. Já podemos ter a certeza absoluta que Jesus está conosco. E aproveitemos esse momento para pedir a Ele o quê? Coisas materiais? Melhoras? Não. Vamos pedir a Ele o esclarecimento. Vamos pedir a Ele a paz, a tranquilidade, a perseverança para podermos chegar mais perto, mais próximos dEle. Vamos unir então os nossos pensamentos e dizer assim: Senhor Jesus, como foi bom estar aqui falando de tuas passagens, conversando sobre esse livro maravilhoso do céu e inferno. Que possamos, Jesus, compreender ainda mais as tuas palavras, que possamos compreender essa doutrina maravilhosa que é a doutrina dos Espíritos. Dai-nos a paz, Senhor, dai-nos a força necessária para vencermos a nós mesmos. E assim, Senhor, que seja em teu nome, em nome desses amigos espirituais, em nome do nosso querido irmão Clarencio, patrono de nossa casa, mas sobretudo com a permissão de Deus, o nosso Pai, que possamos dar por encerrado esse momento de estudo do livro Céu e Inferno. Que a tua paz nos encontre, hoje, amanhã e sempre. Muita paz, meus irmãos.